Saudades de todas vocês, flores do meu jardim. Irmãs que tenho e que ensinam dia a dia mais do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Certamente estaremos juntas em breve. Cantaremos juntas, celebraremos a ceia do nosso Senhor, sentaremos nos bancos que cada uma tem na igreja. Eu também tenho o meu. Usaremos talvez até uma roupa nova, faremos os nossos cabelos e unhas. Que saudade de cantar um hino 60 com todo mundo junto lá na igreja, né, minha filha? Quando pensamos em igreja, logo pensamos em comunhão e em estar juntos. Logo vem à minha mente Atos 2:42. E eles perseveraram no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Antes, esse texto passava por mim desapercebido. Não que eu não percebia, mas uma divisão que saltou aos olhos quando eu pensei em comunhão veio agora nessa leitura, como a Bíblia é rica, né, irmãs? E eles perseveraram no ensino dos apóstolos e na comunhão. Então, o que deixou claro para mim, assim, que eu percebi, é que o conhecimento da doutrina de Deus influencia na nossa comunhão. Quanto mais eu conheço do Senhor Jesus Cristo, da lei de nosso Deus e dos ensinamentos que os nossos profetas trouxeram, inspirados pelo Espírito Santo, mais eu tenho comunhão com os irmãos. Eu conheço, eu conheço muito mais do meu Senhor e do meu Salvador, e por isso estou muito mais ligado aos irmãos, porque eu entendo que os irmãos são a imagem de Deus, porque eu entendo que todos nós somos salvos pela graça. Olha como é importante nós conhecermos a palavra. Mas, em contrapartida, quanto mais eu tenho comunhão, mais eu conheço de Deus. Olha só, irmãs, a comunhão aprofunda o nosso conhecimento de Deus. Em Efésios 3, de 17 a 18, diz assim: E que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender juntamente com todos os santos, detalhe, gente, nessa parte, compreender juntamente com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, e assim conhecer esse amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. O conhecimento faz com que eu tenha mais comunhão, e a comunhão faz com que eu tenha cada vez mais conhecimento de Deus. Agora eu vou trazer para as irmãs, eu vou dar uma lida aqui, numa passagem de um livro chamado Os Quatro Amores, de C.S. Lewis, e ele fala da amizade, mas a gente pode substituir a amizade com comunhão. E pode trazer esse ensinamento para nossas vidas. Ele fala assim que a amizade mostra uma gloriosa proximidade de sua semelhança ao próprio paraíso, onde a multidão dos santos, que nenhum homem pode contar, aumenta o contentamento que cada um tem de Deus, pois cada alma, vendo Deus à sua própria maneira, sem dúvida comunica essa visão singular a todas as outras. Assim, quanto mais compartilhamos o pão celestial entre nós, mais dele teremos. E para complementar, vou ler também uma passagem de E.R. Blackburn. Comunhão não significa reunir com os outros crentes para falar sobre esportes, diversões, clima, economia ou política, embora não exista qualquer prejuízo em fazermos isso. Pelo contrário, comunhão é compartilhar de coração um com os outros as coisas de Jesus e de sua palavra.
A singularidade da comunhão cristã se encontra em sermos capazes de conversar e compartilhar juntos as alegrias, a felicidade, as vitórias, os problemas, as tentações, as tristezas e as bênçãos de nosso andar com Deus. Então, trocando em miúdos, a comunhão, o relacionamento com Deus, reflete no relacionamento com os irmãos. A comunhão bíblica é que nós, como corpo, comungamos com Deus e com os irmãos. A comunhão mantém a igreja viva, eficaz e uma família. Aquilo que eu vivo com Deus, eu levo aos meus irmãos. E o que eu vivo com meus irmãos, eu levo a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em João, 1 João, do capítulo 1, do 1 até o versículo 7. Eu vou ler aqui e nós vamos refletir o que isso quer dizer para nós. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, pois a vida foi manifestada a nós, a vimos, dando testemunho dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. E a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. João, que andou com Cristo, falou na sua epístola que o que ele ouviu, o que ele aprendeu, ele anuncia, ele diz para os outros. E por isso que eles estão em comunhão, porque eles comungam de uma mesma crença. Ter comunhão é ter um objetivo comum, é ter uma finalidade, e a finalidade da nossa igreja e de toda a igreja de Cristo é dar glórias ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E em João 17, eu lhes dei a glória que me deste para que sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, assim como me amaste. Pai, meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver, para que vejam a minha glória, a qual me deste, pois me amaste antes da fundação do mundo. Olha só o que está escrito aqui em João 17, de 22 a 24. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade. Então, o nosso conhecimento de Jesus Cristo, a nossa união com Cristo, vai influenciar diretamente na nossa comunhão, na nossa unidade, irmãs. Como eu estava dizendo, a espiritualidade ela é medida pela nossa comunhão com os outros. Mais fraca seja a nossa teologia, se a nossa teologia for muito fraca, mais fácil é entendermos o corpo de Cristo errado. Nos decepcionamos com o erro das pessoas da igreja, com isso caímos no erro de se afastar das pessoas. A igreja é uma família que Deus nos deu para amar, cuidar e sermos cuidados. Cada irmão ali fará parte do nosso processo de santificação. A comunhão é um dos meios públicos da graça que Deus nos deu para o nosso crescimento espiritual, para nossa maturidade, para termos alegria, santidade e sermos cada vez mais semelhantes a Cristo. Olha a importância de estarmos juntas, irmãs. Em Provérbios 27, 17, diz: como
como o ferro com o ferro se afia, assim o homem a seu amigo. Desfrutar comunhão com os irmãos e irmãs em Cristo em uma igreja local é semelhante ao ferro afiando o ferro. É o meio da graça que nos mantém espiritualmente saudáveis e vigorosos. Os amigos realizam coisas juntos, colaboram um com o outro, mas são companheiros de jornada. Amigos que estarão lado a lado, seus olhos voltados para frente. No nosso caso, os nossos olhos voltados para Cristo. A igreja consiste de pessoas que Deus nos uniu em Cristo. O Novo Testamento não aprova o individualismo. Deus salvou indivíduos para estabelecer um corpo unificado. A igreja é descrita como um povo, o povo de Deus, né? Qual é a maneira mais tangível de compreender Deus presente? É na comunhão, né? Comunhão tem tudo a ver com a presença de Deus em nossa vida cristã. É muito interessante, né, irmãos? Agora eu vou abrir, irmãs, eu vou abrir a Bíblia agora em Lucas 16. Abre lá comigo, no seu versículo 9. Por isso eu digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, a riqueza acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Vocês já perceberam esse versículo? Nem eu. Foi estudando que eu achei ele. Sabe o que ele quer dizer? Que a comunhão vai continuar nos céus. Não é interessante? Que a gente vai perder tudo que a gente juntou aqui, gente. Sabe aquele carro suado? Aquela casa que você, nossa, custou, se Deus, o sangue, né? Trabalhou dia a dia, ela vai ficar aqui. E sabe os nossos amigos, nossos irmãos em Cristo? Essas bênçãos que Deus nos coloca dia a dia, elas estarão nos esperando nos céus. Depois que você beijar o Senhor Jesus, você vai ver os seus irmãos lá. As pessoas que nós convivemos na igreja são bênçãos para nós. Deus se revela através dos nossos irmãos. E para terminar, eu vou trazer uma história que eu li no livro, recomendo este livro para vocês, que chama Quando os Problemas Aparecem. Uma história clássica. Essa história que eu quero que vocês guardem quando pensarem em comunhão. Pense nessas duas mulheres. Onde quer que morreres, morrerei eu. Nos dias dos juízes, quando não havia rei em Israel e a fome devastava a terra, Ruth estava em apuros. Ela tinha problemas reais. Depois de uma época de prosperidade, sua família tinha sofrido um desastre após o outro. Fome, pobreza e a morte de todos os homens adultos que pudessem proteger e prover por sua vida. Ao chegar na metade da longa e empoeirada estrada que ia de Moabe a Belém, Ruth tinha que fazer uma escolha. A escolha que determinaria seu destino e desempenharia uma pequena, mas indispensável parte na grande história de nossa salvação. Esse trecho está no livro Quando os Problemas Aparecem, de Philip Hayek. Imagine a cena, irmãs. No meio do caminho, Ruth, Noemi e Orfa estão no meio do caminho e decidindo. O que faremos? Noemi parou no meio da estrada e disse às suas noras que voltassem para suas casas em Moabe. Elas choraram. Ela as abençoou e, neste momento, Ruth fala aquela frase maravilhosa, aquele versículo que vocês gostam, né? Que vocês amam e eu também, que tem um significado muito interessante. Pois Orfa, ela escolhe voltar.
Mas Ruth fez uma escolha inesperada. Ela era de outro povo, gente. Os moabitas eram rejeitados pelos judeus. A Bíblia fala: não quero esses seres no meio de vocês. Pode abrir aí a Bíblia. Em Deuteronômio 23:3, quando você estiver tempinho, dá lá. Os moabitas eram proibidos de adorar na Assembleia de Israel. Ruth, então, não quer voltar. E diz aquele versículo. Vocês querem que eu leia, né? Não me enches para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali repousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o bem que lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Palavra após palavra, esse pode ter sido o melhor discurso que uma pessoa já fez. É uma confissão de fé feita por uma mulher de fé. Nos termos mais claros e fortes possíveis, Ruth diz ao mundo o que significa pertencer a Deus e a seu povo. E assim Ruth desfrutou de os dois efeitos contrários da amizade humana. De acordo com Francis Bacon, a amizade humana redobra as alegrias e corta as tristezas pela metade. Deus quer que nós convivamos, tá? Deus quer que nós vivamos uma amizade espiritual que se fundamenta no discipulado compartilhado. O amigo carnal diz: vamos nos divertir. O mundano diz: coça minhas costas que eu coço as suas. Mas o verdadeiro amigo espiritual diz: vamos ajudar um ao outro e a seguir a Jesus, que afinal dá mais por verdadeira alegria e produz as melhores e mais autênticas vantagens da vida. Vocês sabem as vantagens que Ruth teve. Ruth, ela veio para o povo de Israel e entrou na genealogia de Jesus. Ela entrou na descendência, ela foi uma das ascendentes de Davi. E se você quer conhecer mais, abra a Bíblia e leia. Ruth era uma verdadeira amiga espiritual para Noemi. Essas mulheres estavam quase sozinhas no mundo, mas elas tinham uma outra e andaram juntas pelo caminho onde encontrariam a presença de Deus e floresceriam sob a sua provisão. Desde o momento em que fez sua escolha de ir com Deus e também com Noemi e o povo de Deus, Ruth vivenciou uma bênção após outra. É isso que acontece com as pessoas que, quando estão em apuros, vão para Deus. Elas obtêm a ajuda de que precisam, ajuda que vem do Senhor e ajuda que vem do povo de Deus. Nós juntas, nós fazendo parte dessa grande comunhão, receberemos as bênçãos espirituais que Deus deu para o seu povo. E para concluir, irmãos, eu vou trazer um salmo, Salmo 133:1, que diz: quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Há 3 coisas que é muito agradável contemplar no povo de Deus quando eles estão unidos em um só. Quando eles concordam, ou são de uma só opinião e juízo, quando todos pensam a mesma coisa e têm o mesmo modo de pensar na verdade. Quando eles se unem e são só um amor. Quando têm um só coração e ainda que possivelmente não tenham a mesma opinião sobre o mesmo assunto ou pensar do mesmo jeito. Quando se unem em afeto, mas não têm a mesma opinião. Quando Davi falou com admiração sobre esta visão, ele fez uma declaração a respeito de quão boa ela é. Somos diferentes, temos muitas coisas diferentes, né? Opiniões, mas sabemos que a palavra, o conhecimento da palavra, o que é fundamental, o princípio, nós sabemos que é aquele e nós seguimos juntos e nós lutamos pela fé que uma vez foi dada a todos os santos. Nós lutamos pela palavra do nosso Senhor, porque nós temos um objetivo comum.
louvar ao nosso Deus. Irmãs, sentimos muita falta de estarmos juntas fisicamente, mas o que nós temos feito dia após dia, orando uma pelas outras, não deve ser esquecido depois dessa pandemia. Nós temos que continuar, porque Deus só vai trabalhar em meio a nós, só vai nos fazer desenvolver a termos o pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo através da comunhão da igreja. Obrigada por essa oportunidade. Eu agradeço a Laís e as irmãs por existirem em minha vida. No momento tão triste que eu estava passando, gente, Deus me animou e me alegrou através da vida de vocês. Um abraço imenso, um grande beijo e até o retorno.